Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com ciência. Nós vamos falar um pouquinho sobre hormônios e glândulas, mas antes, tá? Eu quero lembrar vocês que nós paramos na página 207. Não sei se vocês se lembram, a gente parou aqui, tá? Com o nosso assunto do sistema nervoso. E agora eu gostaria de falar para vocês que aqui na página 208 e 209 vocês têm um jogo, até coloquei aqui no quadro, tá? Chama Jogo Memorável, ele é um jogo da memória. E vocês vão encontrar esse jogo aqui no final do livro, lá nas páginas 23, 24 e 25, tá? Tá bem detalhado aqui, tá? As páginas que são referentes, para vocês não se confundirem, tá joia? Então eu gostaria que vocês destacassem aí essas páginas aí, para vocês brincar desse jogo, que ele fala um pouquinho da questão do sistema nervoso, tá? Como é que funciona, tá? Essa questão mesmo da memorização. Então vocês vão ver aí que vai trabalhar um pouquinho da memória a curto prazo e da memória a longo prazo. A memória a curto prazo é aquela que a informação ela é retida durante um pequeno intervalo de tempo, tá? E já é esquecida. Então, aí a gente vai utilizar nesse jogo aí para vocês verem qual foi o tipo de memória que vocês usaram. Se foi a memória de curto prazo ou a memória de longo prazo. A memória de longo prazo já é aquela que a informação ela é retida, né, por um grande intervalo de tempo, de modo que vocês vão passar um tempo e depois vão se lembrar. Pode ser que passe até anos e você se lembre. Então a gente chama de memória de longo prazo. Aí para trabalhar um pouquinho, tá? Essa questão da memória aí, vocês vão brincar com esse jogo em casa com seus familiares, tá ok? Na página 210, nós temos uma atividade ainda do sistema nervoso. Gostaria que vocês realizassem também, tá super tranquila. É só voltar aí nas páginas que nós já trabalhamos, tem todas as informações que vocês precisam, tá joia? E a gente vai começar agora com os hormônios e glândulas, tá? Da página 211 até a página 216, tá bom? Logo no início aí vocês vão ver, vão observar aí uma imagem, tá? De uma criança que ela estava se servindo e acabou que deixou o almoço cair. A refeição dela caiu no chão. Então, que a gente, qual que é a relação que essa imagem tem com hormônios e glândulas, com o sistema nervoso que a gente está estudando? A gente estudou que o sistema nervoso ele coordena diversas atividades no nosso organismo. Então, ele não atua sozinho. E em várias situações ele vai atuar com o sistema endócrino, tá? Que é o que a gente vai falar agora. Então nessa cena aí a gente pode observar, a gente consegue identificar aí algumas situações que envolveu uma situação de fome e de susto. Vocês podem ver aí a primeira menininha da fila, ela tá com o almoço dela já, Ela já se serviu e tá aí pensando, no almoço como deve estar gostoso. Tá? E já tem essa sensação aí, do susto, que foi o que o menino levou quando ele se descuidou aí e deixou a refeição cair no chão. Então ambas vão envolver o quê? O sistema nervoso e o sistema endócrino, tá? As diferenças físicas entre os meninos e as meninas, a gente pode perceber que ela está relacionada a esses dois sistemas, tá? Então o sistema endócrino, ele atua por meio de uma substância produzida por glândulas, tá? Ou tecidos específicos do nosso organismo, que são liberadas na corrente sanguínea. E essas substâncias são chamadas de hormônios, que foi o que eu coloquei ali no nosso título, tá? O sangue distribui os hormônios do local onde são produzidos para diferentes partes do nosso corpo. Então lá na página 212, vamos dar continuação aí, tá? Com o que acontece com essas glândulas. Então em situações de estresse ou de medo, como apresentado aqui agora nessa figura abaixo, que vocês estão vendo aí na página 212,
O sistema nervoso ele vai estimular algumas glândulas específicas a produzir o que? Adrenalina, tá? Que é um tipo de hormônio que provoca diversas alterações no nosso corpo. Então os hormônios, ele agem no organismo em conjunto com o sistema nervoso, tá? E junto eles vão regular diversas atividades e alterações, como o crescimento do corpo, como a digestão dos alimentos e o desenvolvimento de alguns órgãos. Então olha só, a gente tem aí essa imagem, a gente tem essa pessoa aí, né, que está aí passando por uma situação aí de bastante medo, vamos dizer assim, né, bastante adrenalina. Então, o que acontece com nossos sistemas? A gente tem aí a frequência cardíaca, é um exemplo. A frequência cardíaca ela vai aumentar para fornecer maior quantidade de gás oxigênio e nutrientes para outras partes do nosso corpo, principalmente para os músculos. Nesse tipo de situação também a gente costuma suar, né? Então vai ocorrer aí um aumento na produção do suor, que auxilia no controle e no equilíbrio da temperatura interna do nosso corpo. Outra coisa que acontece, a respiração ela vai se tornar mais, né? Ela vai se acelerar, permitindo que mais gás oxigênio seja captado. Então a gente vai ter uma respiração mais acelerada, mais rápida. E o nosso sistema digestório ele vai reduzir sua atividade e o sangue é direcionado para outras partes do nosso corpo. Então olha só, nessa situação mostrada aí na imagem abaixo, vocês estão vendo aí quantas funções aí que foi, né, que se manifestaram aí do nosso corpo, tá? Então, olha só, as glândulas, a gente pode classificar as glândulas, elas são duas, tá? Em endócrinas e exócrinas. As glândulas endócrinas, elas são responsáveis pela produção dos hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Já as glândulas exócrinas, como vocês podem ver nessa imagem aí do lado, elas secretam produtos no interior de cavidades do nosso corpo ou na superfície dele. Aí no caso está na superfície, que vocês estão vendo umas gotículas aí de suor, tá? Então as glândulas digestivas liberam seus produtos no interior do estômago para auxiliar na digestão dos alimentos. Já as glândulas sudoríparas, elas vão liberar aí o suor na superfície do corpo. Então o suor liberado na superfície do corpo é o que vocês estão vendo nessa imagem e que vocês já viram no dia a dia de vocês, tá? Então olha só, em diversas, né, situações em que houve alterações nos batimentos cardíacos ou na frequência respiratória, vocês vão poder observar aí essas alterações na sua frequência, na respiração, no suor, tá? Vocês conseguem observar isso aí com mais clareza, tá? Então vocês podem observar também algumas outras imagens aí que envolvem essa questão da adrenalina, que muitas vezes, né, ela acontece devido ao medo, tá? Então uma situação de medo que às vezes até chega a impedir a gente de realizar algumas atividades, mas pode ser por um susto, pode ser por uma prática de esporte, pode ser por um estresse, tá? Então são diversos fatores. A gente vai ver aqui na página 213, agora, algumas glândulas endócrinas e algumas ações que ela tem no nosso corpo, tá? Então a gente vai falar aqui das glândulas endócrinas. Página 213, vocês vão ver aqui, tá? As ações do corpo humano, tanto feminino quanto masculino, tá bom? Por quê? Vocês vão ver que elas vão estar ligadas aqui, tá, a órgãos sexuais, tá, diferentes. Então olha só, lá na página 213, vocês vão me acompanhar aí no livro de vocês, a gente vai ver primeiro algumas ações do corpo humano, começando lá em cima no cérebro. Então a gente tem a hipófise,
que ela vai produzir hormônios que controlam as glândulas que regulam o crescimento do corpo. Então está mostrando aí tanto no homem quanto na mulher. Nós temos também tireoide, que produz hormônios que regulam as atividades das nossas células e o desenvolvimento do sistema nervoso. Então vocês viram aí onde está mostrando, né? A tireoide, ela parece uma borboletinha, se vocês observarem aí atentamente. E nós temos as glândulas aí suprarrenais, que são responsáveis, tá, de produzir o quê? A adrenalina, tá? Então elas produzem os hormônios que preparam o corpo para situações de estresse, como a gente falou, ou de estresse, ou de medo, tá? Então essas glândulas, olha só onde é que elas estão localizadas, aqui em cima, ó. Tá vendo aqui nas imagens, né? Nós temos as glândulas também, as glândulas endócrinas também têm as ações no corpo humano. Na mulher, ela vai ter essas ações nos ovários e nos homens, nos testículos, tá? Por isso que tem as duas imagens aí. Nas mulheres, que está localizada aqui nos ovários, esses hormônios aí que serão produzidos são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo feminino, quanto, né, pelos processos associados também ao ciclo menstrual e à gestação. E já nos homens, nos testículos, tá, que produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, como a produção de espermatozoides e o engrossamento da voz. Tá joia? Então foi por isso que colocou essas duas imagens aí, né, com essas diferenças, para vocês observarem aí, né, a ação dos hormônios produzidos por essas glândulas. Tá joia? Na página 214, dando continuidade, a gente vai ter uma imagem aí sobre o Dia Mundial do Diabetes, que é no dia 14 de novembro. Ah, mas o que essa imagem aí, essa campanha, né, esse cartaz aí tem a ver com o que a gente está estudando? Olha só, alterações hormonais e a saúde. Então esse cartaz aí, provavelmente vocês já devem ter escutado aí falar sobre diabetes, ou tem algum parente que tenha, ou conhece alguém que tenha, tá? Quando os hormônios não são produzidos em quantidade adequada, pode ocorrer alguns problemas no nosso organismo. Por exemplo, aí o diabetes, que é esse que é o do cartaz aí que está falando um pouquinho. Então, o ideal é você ficar atento aos seguintes sintomas, né? E fatores de risco, né? Que a diabetes é um fator de risco. Então, mantenha hábitos, né, de saúde aí saudáveis, como fazer uma boa alimentação, se for possível, praticar um esporte físico, tá? E qualquer dúvida, procurar uma unidade básica de saúde. Ah, mas quais são esses sintomas aí? Bom, a glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células. E esse transporte, ele é auxiliado pela insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Para quem esqueceu onde fica o pâncreas, volta lá nas páginas anteriores que a gente já falou dos pâncreas, tá? Então, quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente, ou quando ela não realiza suas funções adequadamente, há um acúmulo de glicose no sangue. Então, há um acúmulo aí de açúcar no sangue. E esse acúmulo, ele vai causar diversos problemas no organismo, tá? O que vai caracterizar a diabetes, tá bom? Então, olha só, a diabetes podem ocorrer em todas as fases da nossa vida e a prevenção e o controle dessa doença podem ser feitos como alimentação saudável e prática regular de atividades físicas, tá? Então, gente, a diabetes ela está relacionada então a alterações hormonais, tá, do nosso organismo. Por isso que a gente está falando um pouquinho aqui sobre a diabetes. Continuando aqui na página 215 e
216, vocês vão ver algumas questões relacionadas aí, principalmente aqui na página 216, a questão da diabetes, tá? Que é a questão da glicose aí. Então vocês, qualquer dúvida, voltem aqui na página 214. E já na página 215, está relacionado um pouquinho às glândulas aqui endócrinas e exócrinas. Vocês podem consultar de novo, tá? Olhem bastante esse esquema aí que foi representado. Então a gente estudou um pouquinho hoje, a gente falou um pouquinho sobre os hormônios e as glândulas. Tem uma curiosidade aqui também que eu gostaria de falar para vocês sobre essa imagem da página 213, onde mostra lá a hipófise, tá? Que durante o nosso sono o corpo produz o hormônio do crescimento. Então pela glândula hipófise, essa que eu mostrei aqui, ó, na página 213, tá aqui em cima aqui, ó. Tá vendo? Então dessa forma o sono ele vai interferir no crescimento e no desenvolvimento de diferentes tecidos como o muscular e o ósseo. Então, por isso que é importante a gente, né, ter as nossas horas de sono todas as noites. Então, desde quando a gente nasce até o nosso crescimento, tá? O sono ele é muito importante para essa produção de hormônio do nosso crescimento, tá? Então, por isso que é importante que vocês durmam as horas adequadas por dia. Tem um esquemazinho que ele mostra, tá? Quanto tempo desde bebê quando nasce até quando adulto, as horas que cada pessoa deve dormir, tá? De acordo com a sua fase. Então isso é bem interessante. Então vocês devem dormir entre 7 e 8 horas, tá? Até 9 horas seria o ideal, ainda mais que vocês estão numa fase de crescimento e vocês estão vendo que como é importante, né? O sono na vida de vocês. Importante também cuidar da saúde com a alimentação, tá? Bastante saudável, para manter o equilíbrio do nosso corpo, além de fazer algumas atividades físicas. Vocês não precisam fazer por enquanto, né? São novos, mas já vão pensando aí, trabalhando essas questões com vocês, que pra gente ter, né, um corpo saudável, a gente também precisa adequar algumas regras às nossas, né, à nossa vida. Bom, vou deixar um vídeo para vocês, ele fala um pouquinho sobre os hormônios, como é que funciona, tá bom? O sistema endócrino. Gostaria que vocês assistissem, até mesmo para facilitar e deixar mais claro para vocês como é que funciona esse processo no nosso corpo, tá? Nos sistemas. E qualquer dúvida, volto a dizer, é só vocês colocarem aí as dúvidas no cantinho do livro, aí no rodapé, ou então no caderno, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau, tchau. Existe muita química por detrás das coisas que sentimos e fazemos. Um bom exemplo disso são os hormônios. Eles são substâncias que impactam praticamente tudo o que o seu corpo faz, desde a sua digestão até as suas emoções. Existem 3 tipos principais de mensageiros químicos que o nosso corpo usa: os hormônios, os neurotransmissores e os neurohormônios. Esses mensageiros são substâncias que permitem a comunicação entre diferentes células do corpo. Hoje vamos falar dos hormônios. Eles são substâncias produzidas principalmente pelas nossas glândulas endócrinas, além de outros órgãos e tecidos. Depois de produzidos, são liberados na corrente sanguínea para regular o funcionamento de algum processo biológico. Glândulas endócrinas são órgãos que produzem, armazenam e liberam hormônios. Existem 10 glândulas endócrinas principais que fazem parte do corpo humano e chamamos de sistema endócrino o conjunto dessas glândulas e os hormônios que elas produzem. Algumas das glândulas endócrinas mais conhecidas são a tireoide, o pâncreas, os testículos e os ovários. Esses órgãos regulam várias coisas, como a reprodução, a homeostase, o crescimento e o metabolismo das pessoas. Essa regulação é feita por meio da liberação de um ou mais hormônios, dentre mais de 70 tipos diferentes. Cortisol, insulina, testosterona e estrogênio são alguns exemplos desses hormônios. Cada um deles ajuda a regular um ou mais processos do corpo. Por exemplo, a calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide que ajuda a regular os níveis de cálcio e fosfato no sangue.
Ela faz isso inibindo a ação de um tipo de célula que remodela o tecido ósseo do corpo, conhecida como osteoclasto. Quando os osteoclastos destroem algum tecido ósseo no corpo, é liberada uma maior quantidade de cálcio no sangue. Para regular essa quantidade, a calcitonina faz com que os osteoclastos destruam menos tecido ósseo. Geralmente, o corpo produz e secreta uma quantidade equilibrada de cada hormônio quando necessário, mas por mais incrível que seja o nosso corpo, ele não é perfeito. Milhares de pessoas desenvolvem doenças relacionadas ao sistema endócrino. Vamos pegar como exemplo o hormônio conhecido como insulina. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea e passa por várias células, fazendo com que elas absorvam a glicose disponível na corrente sanguínea. Quando existe muita glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina para que as células absorvam o excesso e o sangue volte a ter um nível equilibrado de glicose. Mas muitas coisas podem dar errado nesse processo quando alguém tem diabetes. O diabetes é um conjunto de doenças ligado ao sistema endócrino. Pessoas com diabetes tendem a possuir níveis elevados de açúcar no sangue. Existem diferentes causas e consequências para cada tipo de diabetes. Os dois principais tipos são o do tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina suficiente, e o do tipo 2, no qual as células do corpo não reagem à insulina como deveriam. O do tipo 2 é de longe o mais comum. Sem o tratamento, o diabetes pode levar a pessoa à desidratação extrema, coma e até mesmo à morte. Hoje em dia, uma pessoa com diabetes pode ter uma vida plena se aderir ao tratamento. O conhecimento científico sobre os hormônios e as tecnologias advindas dele tem impactado muito a sociedade. A pílula, um dos métodos de contracepção mais usados atualmente, assim como a fertilização in vitro e os tratamentos para diabetes, tem melhorado a vida de milhares de pessoas. E faltou falar também dos vários impactos que os hormônios podem ter na mente e no comportamento humano, mas esse assunto merece um vídeo separado. E aí, gostou do vídeo?